Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz gloriosa de Jesus. Amém? Saudamos também os visitantes. Irmãos e todos os visitantes que estão conosco e quem estiver conosco também por meio da internet, todos são igualmente bem-vindos. Meus irmãos, ao longo deste mês, nós teremos 10 pregações baseadas em porções do Salmo 119. Conforme o pastor Ronildo já anunciou, o tema geral é: Senhor, ensina-nos a amar a tua lei. Objetivando a otimização do tempo e precavendo-me das digressões que sempre ocorrem quando a gente fala livremente, né? Eu lerei toda a mensagem que eu escrevi. Olharei para vocês também, mas ficarei fitado bastante aqui. Essa curta oração do tema central é relevante, pois o Salmo 119 endossa e enfoca a exaltação da palavra de Deus. O Salmo 119 é uma exaltação da palavra de Deus. Há 2 outros salmos que enaltecem a palavra do Senhor, são os salmos 1 e 19. De fato, conforme escreveu Paulo, fiel é a palavra e digna de toda exaltação, aliás, de toda aceitação. Está lá em 1 Timóteo 1, 15a. Sim, ela é digna também de toda a exaltação. As Escrituras do Antigo e Novo Testamentos revelam tudo o que precisamos conhecer e praticar na nossa vida diária. A Bíblia é digna de toda aceitação e exaltação, pois ela é fruto do poder de Deus, ela é o resultado da inspiração divina, ela é imutável, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Por isso ela é digna. Por essas e outras razões, eu e você somos convocados a amar a palavra de Deus. O texto sobre o qual meditaremos nesta manhã é o Salmo 119, a porção que está contida no verso 1, do verso 1 ao verso 8. Oportunamente o leremos, ou a leremos considerando porção. Os salmos pertencem à categoria poética, portanto, o Salmo 119 é uma poesia. Ele é o maior de todo o saltério e, quanto ao número de versículos, é o maior de toda a Bíblia. Perante os homens, o autor deste salmo continua no anonimato. Mas o Senhor o conheceu profundamente e o agraciou com as habilidades de um poeta-compositor. A excelência, a exuberância e a magnitude dessa obra somente foram possíveis porque o Espírito Santo inspirou o seu autor. O Salmo 119 é composto de 22 estrofes de 8 versos cada, totalizando 176 versos. Poesia, versos. Por que 22 estrofes? A escolha desse número deu-se em função do número de letras do alfabeto hebraico, o qual é composto de 22 consoantes. E por que 8 versos em cada uma dessas 22 estrofes? Certamente o autor levou em consideração o significado do número 8, bem como o significado do seu correspondente ordinário oitavo. É corrente afirmar que o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Isso é verdade. Mas o 8 vai além da perfeição do 7. É como se acrescentasse mais um. No Antigo Testamento há N passagens que destacam, por exemplo, fatos relevantes, inerentes a rituais tipológicos que apontavam para Cristo, ocorridos no 8º dia, como a circuncisão mencionada há pouco pelo pastor. E, obviamente, o 8º é o primeiro dia da semana, conforme aparece em muitos textos.
Cada estrofe deste salmo é um acróstico. Portanto, nós temos 22 acrósticos aqui nele. O primeiro é composto pelos versos 1 a 8. E todos esses versos começam com a primeira consoante do alfabeto hebraico, que é o Aleph. O segundo acróstico é composto pelos versos 9 a 16, e todos esses versos começam com a segunda consoante, Bet. Na sequência temos a terceira consoante, Gimel. Depois, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pei, Tzad, Kuf, Resh, Shin e Tav. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Esse belíssimo salmo nos chama a amar a palavra também, porque ela é exaltada nele. Você poderia perguntar o que é um acróstico? Talvez todos saibam, mas se você, por exemplo, pegar o nome de uma pessoa, se eu pegar aqui o nome da Sandra, considerando o nosso aniversário de casamento, e colocar esse nome na vertical e começar a tecer palavras ali ao lado, já deram a dica ali, né? Então eu formaria um acróstico. Maravilha, né? É isso que o compositor, inspirado pelo Espírito Santo, fez. Esse texto que nós leremos agora, do verso 1 ao 8, a letra Aleph aparece nele, lá no hebraico, na direita, porque é da direita para a esquerda, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras Aleph. 8 Aleph. Olha que maravilha, e assim sucessivamente. É maravilhoso mesmo. E tudo isso para exaltar a palavra de Deus. E o salmista, irmãos, na verdade, ele utilizou 8 termos maravilhosos para referir-se à palavra de Deus. Por exemplo, mandamentos, lei, preceitos, decretos, palavras, testemunhos, ordenanças e estatutos. Leiamos então essa passagem, Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 8, acompanhe atentamente. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Meditemos então sobre o tema, a caminhada da vida em obediência aos preceitos da palavra de Deus. Elias, eu enviei aí está aí já, obrigado. Eu quero te convidar a orar comigo. Senhor, ensina-me a amar a tua lei. Vamos repetir em oração? Senhor, ensina-me a amar a tua lei. Aleluia. Mas a favorável resposta de Deus somente será possível se você estiver disposta a obedecer aos seus preceitos, obedecer à sua lei. Essa primeira estrofe desse salmo, que é também o primeiro acróstico, pode ser dividida em 2 partes. Eu dividi em 2. A primeira parte vai do verso 1 ao 4 e a segunda do verso 5 ao 8. Então, considerando essa primeira parte, pensemos sobre esse primeiro aspecto, primeiro ponto. Quão felizes são os irrepreensíveis no caminho da vida. Verso 1, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O primeiro termo hebraico que começa com a letra Aleph é Asherle.
Axerê, traduzido como bem-aventurado, designa o estado de bem-aventurança de uma pessoa, designa o estado de felicidade em que essa pessoa vive. Mas é estado de felicidade e não momentos passageiros de felicidade. A Bíblia de Estudo Palavras-Chave diz, aspas, esse termo é quase que exclusivamente poético. Usualmente exclamativo, bem-aventurados. Então a gente exclamaria, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Ser irrepreensível não significa ser perfeito, pois somente Cristo o é. Mas os irrepreensíveis são os que, na jornada da vida, em amor e obediência a Deus, vivem em retidão, vivem em integridade, em fidelidade, são sinceros para com Deus e para com os homens. Você é assim, eu sou assim. Essa irrepreensibilidade somente é possível a quem anda na lei do Senhor. É o que nos diz a parte B do versículo, que andam na lei do Senhor. A Bíblia judaica, traduzida pelo teólogo judeu David Harold Stern, diz, felizes são aqueles cujo caminho da vida é irrepreensível, que vivem pela Torá de Adonai. A Torá é o Pentateuco, é a lei, e Adonai significa meu Senhor. Não pense, meu irmão, que andar na lei do Senhor seja um jugo pesado ou um fardo desnecessário. Não, absolutamente não. O Yersby escreveu, aspas, a lei é um instrumento nas mãos do Pai amoroso, um recurso usado pelo Espírito Santo para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo, fecham-se aspas. Andemos então, meus irmãos, na lei do Senhor, vivamos pela Torá de Adonai, acheguemo-nos a Ele em amor, em sincera devoção, em temor reverente. Cristo, quando do seu ministério terreno, foi completamente perfeito em sua caminhada com o Pai. E Ele é o teu modelo. Ele é o nosso modelo. Devemos nos espelhar e procurar nos moldar segundo o caráter de Cristo. Nós que estamos nele devemos ser santos e irrepreensíveis perante Ele, conforme Efésios 1:4. Meus irmãos, você e eu somos carta de Cristo, carta essa conhecida e lida por todos os homens, conforme 2 Coríntios 3:3a e 2b. Portanto, algumas perguntas nos são necessárias a mim e a você. Você é uma carta que dignifica a Cristo? O conteúdo dela atesta a tua integridade e retidão na jornada da vida? Que respostas você e eu poderemos dar a essas duas perguntas? Precisamos urgente e desesperadamente passar em revista a nossa própria vida. Precisamos nos humilhar perante o Senhor e nos arrependermos da nossa superficialidade quanto ao nosso relacionamento com Ele. Eu falo isso, irmãos, porque nós estamos muito aquém, a começar por mim mesmo. Precisamos checar o nosso estilo de vida, pois o que evidencia uma espiritualidade sadia é o caráter de Cristo forjado em nós, e não necessariamente os dons espirituais, como alguns presumem que seja a evidência da espiritualidade, como, por exemplo, orar em línguas. E nós não entendemos assim à luz da palavra. Assim, as ações do ser humano revelam se esse ser é um mau caráter ou um bom caráter, porque caráter todos temos. Todos, pode ser o homem mais perverso que ele tem caráter. Às vezes as pessoas referem-se a outra dizendo ou a outras, isso não tem caráter. Está querendo dizer que não tem um bom caráter, né? Essa deve ser a interpretação. Versos 2 e 3, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Mais uma bem-aventurança aqui, para quem guarda as prescrições da lei e busca o Senhor de todo o coração.
Um estreito relacionamento com Deus somente é possível aos que o temem e o buscam de todo o coração. Davi escreveu: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Salmo 25, 14a. Essa busca requer de mim e de você dedicação à palavra e não meras leituras ou curtos estudos. Requer um coração disposto a ouvir a voz de Deus, requer disposição para orar, requer dedicação mesmo. Se você diariamente dispuser o teu coração a essas práticas, então a verdadeira felicidade, que é diferente de momentos de felicidade, em Cristo inundará a tua alma, encharcará a tua alma, a nossa alma. E, consequentemente, conforme o verso 3, você não praticará iniquidade, mas andará nos caminhos do Senhor. No entanto, é importante reiterar o que você já sabe. O fato de andarmos nos caminhos do Senhor não nos isenta de tropeços, mas em tropeçando somos reerguidos pelo Espírito Santo e reconduzidos ao caminho. O profeta escreveu: quando desviares para a esquerda ou para a direita, saiu do caminho, uma voz, ouvirás uma voz por detrás de ti, este é o caminho, andai por ele. É isso, meus irmãos, este é o caminho, andemos por ele, mesmo tendo os tropeços, havendo os tropeços. Verso 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Os crentes antinomistas, ou seja, aqueles que rejeitam a lei, simplesmente ignoram o que está escrito neste salmo, todo o salmo. Eles diriam: cumprir os mandamentos à risca? Andar na lei? Não. Eles continuariam dizendo: não, nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. Mas qual é o correto entendimento acerca da relação entre a lei e a graça? Eis aqui o segredo. Em primeiro lugar, a salvação sempre foi pela graça, tanto no período do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Adão e sua mulher, imediatamente após a queda, após o pecado, foi também imediatamente salvos pela graça. Por quê? Porque Deus derramou sangue de um animal ou dois, e substituiu o método de justificação deles, que foi folhas de figueira, e os cobriu com pele. E esse sangue derramado, a vida desse animal, um ou dois, derramado, já apontava para o descendente da mulher, referido no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, e no verso 21, esse ato de Deus para salvar pela graça os nossos primeiros pais. Isso foi assim para os que creram naquele método, porque Adão foi passando isso para as gerações seguintes, até ao pai de Lameque, até ao pai de Noé, desculpem. Então todos tiveram a oportunidade de ouvir da parte de Adão a sua experiência e o método de Deus para a salvação, que é o derramamento de sangue. Pois sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão de pecados, Hebreus 9, 22. Em segundo lugar, quanto à graça, não podemos vincular a lei restritamente ao Antigo Testamento, bem como não podemos vincular a graça exclusivamente ao Novo Testamento. Pois elas não são excludentes, elas são complementares. Nós não estamos debaixo da lei cerimonial, glória a Deus por isso. Nós não estamos debaixo da maldição da lei, aleluia, louvado seja Deus por isso. Está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Louvado seja Deus por isso também. Mas como podemos viver uma vida que agrada a Deus? Como andar irrepreensivelmente no caminho do Senhor?
conhecendo, amando e obedecendo a sua palavra. No entanto, a sua palavra é a lei. Daí então não há respaldo para o antinomismo, ser contra a lei. A palavra de Deus é a lei, ela é também, nela estão os estatutos, né? Ela é chamada também de estatutos, conforme falamos. Os mandamentos e os preceitos do Senhor também são alvos aqui da referência do escritor. Então, conforme está escrito em Êxodo 20, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Ora, nós temos outro Deus ou outros deuses? Não. E onde está esse mandamento? Está lá nas tábuas da lei. Então é lá. Como não tenho que obedecer à lei? Em Êxodo 20 também está escrito: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e outros mandamentos, são 10. Devemos obedecer ou não à lei? É óbvio que sim, devemos obedecê-la. E o segundo ponto da mensagem, que é agora a segunda parte do Salmo, tem o seguinte título: seguros estão os que andam nos caminhos do Senhor. Verso 5: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. A Bíblia judaica de Stern diz assim: que meus caminhos sejam seguros enquanto observo tuas leis. O salmista, meus irmãos, deseja ardentemente, ele desejava ardentemente que seus passos fossem firmes e que seus caminhos fossem seguros. E esse deve ser o meu desejo, esse deve ser o teu desejo. Deve ser o desejo de todos os piedosos. Tomara na língua portuguesa é uma interjeição que exprime intenso desejo de que algo se realize. Intenso desejo. Que nobre desejo esse do salmista. Ter firmes os seus passos. Irmãos, somente passos firmes proporcionam uma caminhada segura, pois os que cocheiam na caminhada são vulneráveis ao fracasso. Tomara sejam firmes os meus passos. Para quê? Perguntamos. E o salmista responde, a palavra de Deus responde a mim e a você: para que eu observe os teus preceitos. Essa era a nobre finalidade do salmista. Que seus passos fossem firmes. Irmãos, trilhemos altaneiramente o caminho da vida segundo o curso proposto por Deus. Trilhemos a nossa caminhada segundo o que Deus propôs em sua palavra, e não segundo o curso deste mundo. Não. E nem tampouco segundo nós mesmos. Não, nós devemos trilhar conforme Deus estabeleceu. Verso 6. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Notem, a conjunção então é coordenativa conclusiva. Isso significa que o nosso apego ao Senhor e à sua palavra é evidenciados pela nossa conduta no curso da vida, nos proporciona a convicção de que, considerando nós os mandamentos do Senhor, em nada seremos envergonhados. Não seremos decepcionados pelos mandamentos e preceitos do Senhor, por nenhum deles, pois eles são retos. O Senhor é reto, a sua palavra é reta, é confiável. A tradução de Stern amplia e aprofunda as verdades contidas no verso que acabei de ler. Ele traduziu, né? Então, não serei envergonhado,
pois fixei o meu olhar em todas as tuas mitzvot. Aí ele não traduziu, ele transcreveu, né, mitzvot. E mitzvot, segundo o judaísmo, é o conjunto de todos os mandamentos da Torá. Todos. Então ele ampliou, ele não colocou apenas um, ele colocou toda a lei. Enquanto a versão Ara traz quando considerar, está escrito, né? Ele diz, então não terei de que me envergonhar quando considerar. E aí eu notando, analisando aqui, quando considerarem todos os teus mandamentos. E a Bíblia judaica traz, fixei o meu olhar em toda a tua lei. Fixei. De acordo, mandamentos, desculpa, já falei sobre isso, mandamentos que constam na Torá, eram os mandamentos, então, em que o escritor, o salmista, tinha os seus olhos postos. Ou seja, em toda a palavra. Eles não tinham. Ele não tinha e os judeus não tinham toda a palavra, mas você e eu a temos. Então nós podemos colocar aqui, fixemos o nosso olhar em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Não devemos ser seletivos, não, absolutamente não. A palavra e todo o desígnio de Deus deve ser pregado e deve ser obedecido por nós, devem ser observados, todos os desígnios. Fixar o olhar nos mandamentos da palavra de Deus é aplicar nela todos os dias a mente e o coração. É isso que significa fixar os olhos na palavra. É não ignorar nenhum de seus mandamentos, é não negligenciar nenhum deles, é não desconsiderar nenhum deles, pois todos são igualmente importantes, relevantes. À semelhança do salmista, fixe o teu olhar nas Escrituras e paute nelas a tua caminhada. Interprete a realidade à luz da Bíblia, segundo a ótica da Bíblia, e não segundo a ótica maligna do mundo, dessa sociedade ímpia que está encerrada debaixo de um sistema chamado cosmos, que é e foi engendrado por Satanás. Não olhe para as circunstâncias diversas e adversas da vida. Erga a tua cabeça e olhe firmemente, entre aspas agora, porque é uma citação de Hebreus, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Cristo, meus irmãos, é a pessoa central das Escrituras. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o guardião da igreja. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso descanso. Ele é a razão da nossa esperança. Não uma esperança qualquer, mas da viva esperança de herdarmos o céu. Não tem nada melhor do que isso. Nenhuma esperança, nem todas as outras poderão juntas chegar próximo do que acabo de dizer. Conforme escreveu Judas, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, irrepreensíveis diante da sua glória. Aleluia. Aguardo ansiosamente esse dia. Aguardo com expectativa. Expectativa é como se a gente tivesse assim com o pescoço esticado, com a cabeça erguida, na expectativa do advento de Cristo. Até a criação faz isso, como você e eu não o faremos. Precisamos, irmãos, nos atentar a essa verdade futurística, escatológica. Nosso irmão Fred comentou quando do nosso encontro de PG, pastor Ronildo, os pastores e respectivas esposas, lá na casa dele. Ele estava pensando sobre isso.
E eu me alegrei muito ali no silenciosamente, porque é o que eu mais penso mesmo, é isso. Enquanto eu estiver aqui, eu sei que eu tenho uma missão, mas o Senhor nos levará. Eu aguardo isso, eu sei que vai ser no dia dele. Eu dei um susto nos irmãos aí, né? Quase, não é que eu quase fui, né? Mas se eu tivesse ido também, glória a Deus, seria melhor. A Sandra ia passar aperto, porque eu não expliquei para ela ainda, né? Agora que eu estou começando. Já havia sinalizado muito antes de acontecer. Falei, eu preciso passar para você. Você precisa tomar conhecimento do que eu faço aqui. Ó. Tem esses aplicativos de banco, não sei o quê. Ela nunca pagou nada para mim. Eu apopei de tudo, né, amor? Glória a Deus, aleluia. Foi do lar, cuidou. Nosso contexto foi favorável, né? 3 filhas, cuidou de todas elas, deixava as meninas, umas bonecas, elas são muito lindas mesmo. Puxaram a mãe. Eu curti aquelas meninas assim tremendamente. Glória a Deus, mas aqui é bom, com Cristo, aqui é céu, mas o céu é incomparavelmente melhor. Verso 7, meus irmãos, caminhando para o final. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. O verbo render no tempo futuro, olhem aí para a palavra, render-te-ei. O verbo render no tempo futuro e o advérbio de tempo, quando, prestem atenção aí na palavra, que eu estou ligado aqui também, o advérbio de tempo, quando, não expressam fidedignamente o que está no coração do salmista. Ah, mas você conhece o coração do salmista? Não, mas pelo contexto de tudo aqui, eu posso afirmar isso. Vejamos então. O versículo na Bíblia judaica diz assim: dou-te graças com o coração sincero, enquanto aprendo os teus mandamentos. Olha, irmãos, o verbo dar aqui, conforme traduziu Stern, está no presente. O verbo dar foi empregado no tempo presente, e a conjunção enquanto, a qual é temporal e de proporção, são precisos, pois exprimem 2 ações práticas do salmista. Ele, diante de Deus, em oração, com o coração sincero, externava a sua gratidão a Deus, dizendo, dou-te graças. Ao mesmo tempo, o salmista aprendia os justos mandamentos do Senhor, e essas devem ser as nossas atitudes. É no presente, não é darei graças, não, dou graças ao Senhor agora, dou-te graças, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha esposa, do meu cônjuge, pela vida dos nossos filhos, pela vida dos netos. Estamos com 2 netos aqui, Davi e Vitor, filhos da Ingrid, um com 15, outro com 13 anos. Nos alegramos com os nossos netos, nos alegramos com toda a nossa família. Então a nossa gratidão a Deus deve ser diuturnamente, mas a gente não deve, eu darei, não, se acontecer isso eu vou agradecer, não. Não no sentido de futuro, é agora, dou-te graças, Senhor. Essas devem então ser as nossas atitudes. Com um coração sincero, devemos render graças ao Senhor sempre. E enquanto isso, dispormos-nos ao aprendizado dos justos mandamentos do Senhor, tal como fazia o salmista. E para finalizar, eu quero que vocês olhem para o verso 8, a parte A. Cumprirei os teus decretos. Aqui é futuro mesmo. Stern traduziu, né? Observarei tuas leis. A ideia é, irmãos, dia após dia, devemos render graças a Deus, e enquanto estamos louvando a Deus, porque louvor é gratidão, enquanto louvamos a Deus dia a dia, dia após dia, enquanto fazemos isso, nos dispormos, nós precisamos nos dispor
ao aprendizado da palavra, dedicar a esse aprendizado, e além disso, devemos ter o firme propósito de observar a lei do Senhor, de obedecê-la e caminhar o caminho da vida de forma irrepreensível. Caminhar o caminho da vida de forma irrepreensível. Para que isso seja possível, contamos com o quê? Com o amparo de Deus. Está aí na parte B. É uma oração curta também. Não me desampares jamais. Então nós contamos com o amparo de Deus. O salmista encerra com essa frase. E certamente o Senhor não o desamparou. Ele não desamparou o seu filho, compositor, poeta. E Ele também não te desamparará jamais. O Senhor nunca nos desamparará. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor não te abandonará. Ele não me abandonará. Ele é quem nos sustenta. Jesus nos diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. Conclusão. O Senhor é digno de ser amado por nós. A palavra de Deus é digna de ser amada por nós. O Senhor é digno de ser honrado por nós. Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Portanto, irmãos, amemos a Ele sobre todas as coisas. Amemos a sua santa e bendita palavra. Deleitemo-nos nela. Façamos como o escritor do Salmo 119, o qual declarou no verso 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guarde, meu irmão, minha irmã, jovem, guarde a palavra do Senhor. Cuidado com as vozes que ecoam por aí. Cuidado. Ecoam vindo de um mundo que jaz no maligno, perverso, pervertido, corrompido e corruptor. Conforme já vimos aí aos sábados, né, nesse curso de cosmovisão cristã. A palavra de Deus no nosso coração nos dá munição para uma vida piedosa, íntegra e irrepreensível. A palavra de Deus é também luz para o nosso caminho, conforme o verso 105, citamos aqui hoje. Essa é a verdadeira luz, porque lá está escrito, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa é a verdadeira luz que ilumina o teu caminho, que ilumina o meu caminho, o nosso caminho. E assim não nos desviaremos dele, nem para a esquerda, nem para a direita. Nossos passos serão firmes, então trilharemos esse curso da vida, esse caminho da vida, no caminho do Senhor, até o último dia de nossa vida nesta terra. Que o Senhor te abençoe, e que edifique a tua vida, e que sejamos edificados a cada dia por Ele e pela palavra. Amém.